Com você essa, líderes do Centrão decidiram não comparecer à reunião marcada por Flávio Bolsonaro para tratar da sua pré-candidatura à presidência. A iniciativa visava discutir apoio ao seu nome, condicionado à anistia aos condenados do 8 de janeiro e a seu pai, Jair Bolsonaro. Mas com a recusa dos presidentes do União Brasil, do Progressistas e do Republicanos, o encontro acabou esvaziado. Já começam aí alguns sinais de que Flávio terá vida dura, que agora é hora de arregaçar as mangas, de falar sobre agenda, né, sobre assuntos importantes para o país, como, por exemplo, a economia, e não só sobre sobrenomes e nomes, e seguir firme, né? Agora, o Centrão é bastante difícil, fica realmente no Centrão, mas quando cai mais à esquerda. Vamos ver já o que o chat responde para a gente. E só para deixar claro, estamos deixando ao longo de toda essa edição, ao vivo, para você acompanhar, imagens do julgamento do chamado Núcleo 2, sobre a tentativa de suposto golpe de Estado de 2022 para 2023 no STF1, em Brasília, nessa manhã. Paula. Isso aí me lembrou a minha filha de 4 anos, quando ela pede algum doce antes do jantar, eu falo, não vai comer doce, aí ela começa a bater o pé, gritar, fazer um escândalo, birra mesmo, sabe? Fazer aquele birra de criança. É como eu vi o Centrão fazer. Como o Centrão não teve o que ele queria, que era o Tarcísio, porque o Tarcísio, ele é uma pessoa que é ligada ao Centrão, então ele queria que fosse o Tarcísio ali. O STF já tinha demonstrado que o nome que eles queriam era o Tarcísio, era o nome ali do Centrão. Como eles não tiveram o que eles queriam, estão batendo o pé e falando assim, não vou conversar com você. É isso que me pareceu, porque o Flávio Bolsonaro, com o aval de seu pai para tomar a frente da candidatura da direita, porque é disso que se trata, é a candidatura da direita, não do Centrão nem da esquerda. É a maioria ali dividindo com o PT o dos votos. Agora o Centrão quer colocar uma candidatura própria, achando que vai conseguir votos dos dois lados. Vai se dar muito mal. Eventualmente, o Centrão vai ter que recuar, mostrar que precisa escolher um lado, aí ele vai ter que escolher. Será que ele quer o lado do Flávio Bolsonaro, que está crescendo nas pesquisas? Já teve uma pesquisa ontem que demonstrou que o Lula e o Flávio estão ali pertinho já, ou vai ter que se alinhar novamente ao Lula, o mesmo Lula que está destruindo a economia, o mesmo Lula que prometeu frente ampla e colocou o Boulos do seu lado, o mesmo Lula que colocou o Flávio Dino, que está lá segurando todas as emendas que o Centrão adora. Será que vai querer voltar para o Lula ou vai querer se alinhar ao Flávio Bolsonaro, que parece que está crescendo cada vez mais? Vai ter que fazer escolha. Marina, algumas declarações recentes de Flávio Bolsonaro, por exemplo, nessa manhã de terça-feira, depois de visitar o pai na sede da Polícia Federal em Brasília, ele falou à imprensa logo na saída que essa decisão da candidatura dele é irreversível e não pretende voltar atrás de ser candidato à presidência, escolhido, ungido por Jair Bolsonaro, agora em 2026. Também vi uma entrevista ontem, ou uma live, algo assim, que ele falava que tem o sangue de Jair Bolsonaro, mas que não pensa exatamente igual ao pai em absolutamente tudo, como, por exemplo, ele deu de exemplo, na época da pandemia, meu pai não quis tomar vacina, disse ele, eu tomei 2 no braço. Pois é. A candidatura é irreversível, né? E quando eu falo preço, obviamente, é para que as pessoas refletissem sobre o momento que o Brasil está passando. E quando eu venho e falo que minha candidatura não está à venda, tem a condição para isso, é o presidente Bolsonaro livre e ele nas urnas em vez do meu nome. Então está muito claro, né? Nunca hesitei em manter a minha candidatura. A única possibilidade do Flávio Bolsonaro não ser candidato a presidente da República é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. Então, acho que está bem simples de entender para todo mundo que, obviamente, não tem o preço. Pois é, informação aí relevante, né? O Flávio tinha dito no final de semana que poderia sim retirar a candidatura, aí fez um mistério ali, o que o levaria a retirar, e aí ele explicou que seria uma anistia ampla, geral e restrita que colocasse o seu pai nas urnas. E agora ele está falando que, de fato, essa candidatura é irreversível. Independente, a gente sempre sabe que muita água rola, né, até as eleições, então é difícil cravar, mas a realidade é que o Jair Bolsonaro, ele tem todo o direito, sendo o principal líder da direita, quem realmente tem voto na direita, é importante dizer isso, ele tem o direito de escolher
quem ele bem entender, ele teve a decisão pelo filho e agora a gente acabou de ver aí que o Centrão não participou, mas teve um pronunciamento bastante importante de apoio do Tarcísio de Freitas. Isso tudo é importante porque, gente, vamos lá, dentro ali do Centrão, quem é que tem voto? O Tarcísio, né? A gente tem que olhar quais vão ser as reações de fato dos nomes que tem. Os caciques partidários ali do Centrão, a gente sabe como é que jogam o jogo, né? Aqui até na enquete eu votei em que eles vão lançar candidato, porque no fundo o que eles querem? Eles querem pular pro barco que vencer. Então no fundo eles terem um candidato, vai ver quem vai ganhar ali, no final das contas, né? Quem que era o vice do Lula, da Dilma, é só olhar. Então o Centrão ele gosta de ter, vamos dizer assim, esse jogo de cintura, né, de estar do lado do poder sempre. Sabemos muito bem o que rege os interesses ali. Então, no fundo, era de se esperar mesmo de que eles não viessem apoiando essa candidatura. Vamos dizer que tem outros nomes, né, estão fazendo aí o jogo, mas já era de se esperar. E o Flávio Bolsonaro, ele tem uma missão relevante, a meu ver, que é trazer de volta a pauta da anistia. O outro ponto é que, como assim? Quer dizer que o sistema joga Bolsonaro na cadeia, tira a chave e morreu o assunto, né? Tá por aí? Agora vamos superar o bolsonarismo, vamos falar de outro assunto? E, obviamente, que é de se esperar que a família não aceite isso, que ele não aceite isso, né? Não sei quem é que está se espantando com essa história toda, dado, de novo, que é hoje a principal liderança de direita do país. Então, eu vejo que ele veio com uma mensagem bem clara aqui, que é, vocês vão ter que me engolir, vão continuar assim, né? E aí o Flávio representando, então, a vontade do pai. Me preocupa um pouco essa história de dizer, já começar dizendo sou diferente, sabe, Adriana? Sendo bem sincero, porque num momento como esse, é óbvio que ele vai virar vidraça e o Brasil está cansado de, enfim, do que é o sistema. O que a gente viu, tanto na vitória do Trump, o Trump sempre veio como um candidato antissistema e agora ele dobrou ainda a aposta, ele disse, eu estive lá, eu vi tudo errado e agora eu vou com carta branca, eu vou limpar tudo isso aí que eu deixei para trás, né? No primeiro mandato eu não consegui fazer, agora eu vou. O Milei veio com essa mesma retórica e eu vejo que o Brasil está cansado. Tudo isso que a gente está vendo, escândalo do INSS, essa farra do nosso judiciário. Então eu realmente espero que ele continue defendendo essas bandeiras que são tão relevantes aqui para o brasileiro que está exausto. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.